É inacreditável. Toda vez que eu vejo essa história, eu falo, como é que o cara faz uma bobagem dessa? Se for comprovado, né? Se for comprovado, não é possível, gente. Assim, o cara com tudo pra... ganhando bem, jogando num time da Premier League, interessava ao Manchester City, não foi contratado por conta desse problema, isso no começo da temporada recém-encerrada. Poderia ser agora contratado, né, pelo City ou um outro clube grande. Ele está em destaque, ele é o melhor jogador do West Ham, ganhou a Conference no ano passado, entrou para a história do clube. É demais, é demais. Agora, o que está acontecendo é isso. O movimento que há, que eu percebo, é punir severamente, porque é um caso de grande repercussão, para não acontecer mais. Que aí todo mundo vai ficar, opa... Não, e ainda não teve um jogador de peso, né? Os jogadores estão ali do futebol inglês, mas não teve ainda um cara do peso do Paquetá. Sim. O Paquetá pode ser visto pela justiça como o seguinte, ó, esse cara é o exemplo. Ele era o cara, ele era titular da seleção brasileira, ele era cobiçado pelo City, jogou Copa do Mundo. E o que fica mais absurdo, né, que é a notícia aqui que a gente está recebendo, que as apostas suspeitas renderam aos ganhadores menos de uma semana do salário do Paquetá. O que fica mais absurdo, né? As apostas suspeitas renderam aos ganhadores menos de uma semana do salário do Paquetá. Meia do West Ham recebe cerca de 600 mil libras por mês de salário no West Ham. E aí, ó, de acordo com a notícia, é o seguinte... Ainda segundo o jornal inglês, uma das apostas de que Lucas Paquetá tomaria um cartão amarelo em uma das partidas investigadas foi do valor de apenas 7 libras, R$46, sendo a mais alta delas de 400 libras, R$2.600. Todas teriam sido feitas a partir da ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, onde nasceu o Lucas Paquetá. Como o atleta de fato recebeu cartão amarelo, os ganhos dos apostadores chegaram a 100 mil libras. Também é um valor alto, porque não é alto comparado com o salário do cara. Tá falando de valores que foram apostados, baixos. Ou seja, as odds, como a gente chama, eram muito altas. A mais alta foi R$2.600 e a premiação saiu a 670 mil, é porque a cotação estava muito alta. E é aquela situação também, tá? Porque, mas ele já ganhou muito dinheiro, mesmo que pare de jogar. Cara... Vai pagar multa nisso aí? Ou vocês acham que vai ficar baratinho? Ah, não, tá bom, foi banido. Mas e o site de aposta? E o clube? Né? O West Ham, que pagou uma fortuna por ele e o cara mancha a imagem do clube. Pode vir muita coisa paralela a isso, de ter e perder dinheiro. Depois de todas as provas, decidiu pedir o banimento do Paquetá. A Associação de Futebol da Inglaterra vai pedir o banimento de Paquetá do futebol, ou seja, a Federação Inglesa quer que o Paquetá seja suspenso para sempre e nunca mais possa jogar futebol. O motivo? A participação dele no esquema de apostas esportivas. Essas pessoas apostaram que o Paquetá receberia cartões amarelos em algumas partidas, e em vários desses jogos o Paquetá de fato recebeu os cartões. Essas pessoas, cerca de 60, se deram super bem, ganharam bastante dinheiro, despertando a atenção de várias casas de apostas, entre elas uma que patrocina o próprio West Ham. A Betway foi uma daquelas que fez a denúncia em relação ao Paquetá. E agora, depois de todas as provas, decidiu pedir a punição, o banimento do Paquetá. Se ele for banido na Inglaterra, essa suspensão vai se aplicar em outras partes do mundo e o Paquetá vai ter de se aposentar aos 26 anos de idade. Não há uma data para esse julgamento, mas a situação é extremamente delicada. O Paquetá pode estar jogando na Copa América suas últimas partidas como atleta profissional. Pelo segundo ano seguido, ele estava muito perto de se mudar para o Manchester City. Nos dois casos, a negociação foi frustrada por causa dessa investigação da Federação Inglesa. Me parece muito difícil o Paquetá escapar de uma punição, independentemente de qualquer coisa. Eu não estou aqui julgando, eu estou aqui lamentando. Lamentando alguém jovem, promissor, estourando na carreira, dando tudo certo, talvez por uma bobagem. Não estou diminuindo a gravidade, não é grave, mas uma bobagem no sentido de que poderia ser totalmente evitado se tudo for verdade, por algo desse jeito, por algo tão menor do que a carreira, tão menor do que os ganhos que a carreira poderia proporcionar, está proporcionando a ele e ao seu entorno, ter essa carreira abreviada e interrompida. É uma lástima, eu não consigo sentir outra coisa nesse momento a não ser um terrível sentimento de tristeza com tudo isso. Enfim, vamos ver. Mas não é fácil, viu? Lidar com isso para a seleção brasileira
talvez não seja fácil nas próximas semanas. É um período em que a gente tem que observar mesmo. O que você pensa? O que você acha? Primeiro, sobre tudo... Eu não consigo acreditar até agora, eu relutei para fazer um vídeo sobre o Lucas Paquetá. Eu tenho um carinho muito grande, um cria, né, que a gente se orgulha demais. Para mim tem um futebol incrível, fantástico. E essa notícia de que ele pode ser banido do futebol me deixou muito triste. Muito triste. Estou torcendo muito para que tudo isso seja um grande mal-entendido, porque é um cria que a gente se orgulha demais, como eu falei. E essas 60 apostas feitas para ele tomar cartão amarelo e a Federação Inglesa querendo banir, avisando que vai banir ele do futebol caso ele seja culpado, assustam. São apostas feitas aqui no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, feitas por pessoas que têm ligações com o Lucas Paquetá, segundo as matérias, segundo a denúncia. E a própria casa de apostas que patrocina o West Ham foi utilizada. E isso, a própria casa de apostas ajuda na investigação. Que loucura, o próprio patrocinador do West Ham, né, ajudando na investigação, porque a manipulação é quase que como um boicote à empresa, a casa de aposta.